bairro Lagoinha foi um dos primeiros bairros construídos por operários vindos da Europa, que eram sírio-libaneses e italianos, em torno de uma lagoa onde essas pessoas atravessavam, por isso o nome do local. Esse local, hoje, é o Complexo Viário da Lagoinha. Não se pode deixar de citar que o bairro carrega tradições. É considerado um dos berços do samba em Belo Horizonte, em relação à época boêmia do bairro, e durante muito tempo o local foi conhecido como Cantinho da Velha Itália, em Minas Gerais, por causa das manifestações culturais italianas das famílias italianas que vieram participar da construção da capital. O bairro Lagoinha é de grande importância histórica para a capital mineira, possuindo pontos notáveis que o diferem dos demais. São eles: a Pedreira Prado Lopes, que encontra lugar relevante na história da construção de Belo Horizonte, pois o engenheiro Antônio Prado Lopes Pereira explorava o local para dali retirar suas pedras e usá-las na edificação de casas da cidade. O mercado da Lagoinha, que comercializava hortifrutis e hoje é local para qualificação de mão de obra para a população carente. Tem também o Hospital Público de Pronto-Socorro de Lomberes, o Hospital Belo Horizonte, o Departamento de Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, DI, o Conjunto IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões Industriais, a Praça do Peixe, a Escola Estadual Silviano Brandão, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte, Facisa BH, o Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, a Igreja Batista da Lagoinha, conhecida nacionalmente por seus cantores, e o estádio de futebol Campo do Pitangui. 2 pontos damos destaque no nosso blog, que são a Rua Itapecerica, por ser uma área comercial, próxima a escolas, além de possuir os casarões antigos, e que antes era a principal via de acesso ao bairro, ao contrário da Avenida Antônio Carlos, e o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que teve importância significativa na construção da comunidade. Ele tem uma história ligada à construção da capital. Quando o governo de Minas, no final do século XIX, transferiu a capital de Ouro Preto para Curral del Rei, onde que era chamada essa região, foram trazidos da Europa profissionais na área de construção civil, que o Brasil não tinha pessoal preparado para isso. Então vieram engenheiros, vieram mestres de obras, vieram pedreiros, serventes, e essas pessoas que ficaram encarregadas de construir a capital, a cidade, que foi planejada e assumida pelo governo para a construção. Então essas pessoas moravam do lado de cá, do lado de fora da parte circunscrita da cidade, que hoje chama-se Avenida Contorno. Então, na beirada da Avenida Contorno, que passava aqui embaixo perto da rodoviária, né, hoje onde havia Expressa, né, ali os residentes passaram a morar, esses construtores, esses pedreiros, essas pessoas. Nasceu então o aglomerado de residências aqui, que se deu o nome depois, posteriormente, Lagoinha, por causa de uma lagoa que havia aqui embaixo, onde as pessoas atravessavam. Essa lagoinha que definiu o nome. E os moradores eram sírio-libaneses, eram italianos, que advinham da Europa para essa construção. E como que a maioria eram católicos, eles trouxeram essa parte religiosa para cá. E como era o auge de uma devoção, porque em 1854, portanto, muito pouco tempo depois, a Igreja proclamava, através do Papa Pio IX, o dogma, que é uma verdade da Igreja Católica, da Imaculada Conceição de Maria. Então eles trouxeram da Europa esse carinho, essa devoção a esse tipo, Imaculada Conceição, e dedicaram então uma capela a essa devoção, a Imaculada Coração de Maria. Então nós vamos encontrar o nascimento da igreja juntamente com o nascimento da própria cidade de Belo Horizonte. Ela foi inaugurada em 1914, portanto, no início da vida da cidade de Belo Horizonte. E quais são os projetos que a igreja oferece para a população? Bom, nós entendemos que a evangelização, que é uma das principais missões da Igreja Católica,
ela contém uma dimensão social. Nós não podemos entender a nossa fé católica sem a expressão da dimensão cristã do comprometimento com a vida. Então a igreja ela se encontra dentro de uma realidade que é desafiadora com relação às questões sociais, às questões políticas. Então a igreja se insere também nessa perspectiva de trabalho de vida. Dentro disso nós fazemos parcerias com o próprio município, com o Estado. Hoje, dentro do patrimônio da igreja, funciona toda a central de trabalhos sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte, que abriga 14 pastorais, a pastoral da mulher, a pastoral da criança, a pastoral do menor, a pastoral carcerária. São 14 pastorais. E além disso, mais 3 núcleos, geração, trabalho e renda. Funciona o núcleo de saúde e meio ambiente, onde nós temos a casa de apoio que hoje abriga 30 portadores do vírus HIV que perderam os vínculos familiares e que precisam de assistência pública para poder se manterem vivos. E nós temos o núcleo de habitação, que é uma parceria com o Estado e com o município na questão habitacional, onde nós trabalhamos não somente na região da Lagoinha, mas em toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, compondo os 28 municípios. Portanto, essa interação profunda do santuário com a comunidade, que vai além do bairro Lagoinha, tem um sentido, por isso se chama santuário. O santuário ele não é uma igreja comum, ele tem uma expressão maior que vai além dos muros geográficos onde ele está incrustado. Então a relação que há entre o Senhor, a igreja, a população daqui é muito boa. Então, eles vão muito à missa, a população daqui do bairro Lagoinha, eles frequentam muito a missa? Com o tempo, houve uma modificação da questão da moradia no bairro Lagoinha. Aqui era um bairro estreitamente habitável. A questão habitacional era praticamente o nascimento do próprio bairro. Com o tempo, isso foi se transformando. O comércio, as estruturas logísticas do centro da cidade passaram a ocupar espaços maiores. Então, a população hoje do nosso bairro não é uma população de muitos moradores na própria região. E a maioria daqueles que aqui moram são pessoas mais idosas, porque os jovens vão alçar voo, vão construir a própria vida, vão buscar outras moradias através da facilitação da questão do trabalho. Então, como que o bairro não oferece muita oportunidade desse tipo de habitação, então há uma saída muito grande de jovens do bairro. O bairro contém poucos moradores novos. Quem zela pelo santuário de Nossa Senhora da Conceição? Bom, há um reitor que é nomeado pela Arquidiocese, nesse caso hoje sou eu. O reitor é nomeado por 6 anos para cuidar não somente da parte religiosa, mas da parte administrativa do próprio santuário. O senhor já nesse está... caso sou eu. Ah, sim. E o senhor já está há quanto tempo? Esse ano é o 5º ano. E o santuário tem ajuda aqui do bairro Lagoinha? Bom, tem as pessoas que estão diretamente ligadas à comunidade, que são essas pessoas, a maioria delas aposentadas, são pessoas idosas, que contribuem com o dízimo, né? Isso não é um grande número, mas são as pessoas que aqui residem, e são católicas e frequentadoras do santuário. E depois existem aqueles que vêm ocasionalmente ao santuário, por devoção, ou para uma outra situação, como por exemplo, a celebração de uma missa de 7º dia. Nós desenvolvemos um trabalho muito grande no cemitério do Bonfim e convidamos as pessoas para celebrar conosco no domingo às 10 horas. Então, nesse horário, a igreja está muito cheia, porque vem gente de outras comunidades para essa celebração. Entendi. E por missa, assim, quantas pessoas mais ou menos frequentam? Varia conforme o horário, mas na missa das 10 é na faixa de umas 700 pessoas. A igreja fica bem cheia. Bem cheia. Então tá bom. E qualquer outra festa também é sempre cheia, assim? Na festa de Nossa Senhora da Conceição, que é o auge da celebração festiva, nós passa aqui pelo santuário na faixa de umas 20 mil pessoas.
E semana que vem levaremos você para conhecer um dos bares que está participando da disputa pelo melhor tira-gosto no Comida de Boteco. Acontece no Lagoinha da semana fica por aqui. Até a próxima!